Saudação, galerinha! Mais uma vez aqui é o professor Vinícius, professor de matemática. Hoje nós vamos ver interpolação geométrica. Tá? O que é uma interpolação geométrica? É acrescentar, né, mais termos entre um intervalo qualquer. Tá? Então, por exemplo, aqui, interpolar 5 termos. Tá? Então, vamos interpolar 5 termos entre dois intervalos. Quem serão os intervalos? Serão os intervalos 2 e 128. Então, vou colocar aqui sendo o primeiro termo o 2 e o último termo 128, né? Como a questão está dizendo interpolar, acrescentar 5 meios aritméticos, ou seja, 5 meios geométricos, então vou acrescentar 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, aqui está os 5 termos, né, geométricos que foi interpolado. O 2 é o primeiro termo, o 4 será o segundo termo, e assim sucessivamente até o 128, que no caso é o sétimo termo, tá? Muito bem. Então, para a gente fazer esse tipo de cálculo, gente, porque a questão não vai dar nem a razão, né, e nem o segundo termo, a questão não vai dar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular através de quê? Através, né, do termo geral, que é essa formulazinha aqui, ó. AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1, tá? Então, o que eu vou fazer? Como a questão tem um total de 7 termos, então aonde tiver o N eu vou substituir por 7. Pronto. Aí fica nesse formato, onde tiver o N, substitui por 7. Pronto, então quem é o primeiro termo? É o 2, vezes a razão, eu não sei que razão é, a gente vai ter que encontrar para poder encontrar os termos posteriores. 7 menos 1, 6. Pronto, tá aqui. E aí vai ficar A7, né, o sétimo termo, igual a 2 vezes Q elevado a 6. Quem é o sétimo termo? A questão deu. No caso aqui é o 128. Eu vou pegar esse 128, substituir aqui, ó. Pronto, vai ficar 128 igual a 2 vezes Q elevado a 6. Perfeito? Muito bem. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou pegar esse 2 e vou passar dividindo, né? Aí vai ficar o que? 128 dividido por 2, tá? Então, vai ficar nesse formato aqui, ó. 128 dividido por 2, tá? Lembrando que aqui, em vez de eu fazer a subtração, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que? Eu vou transformar esse 128 em fatores primos, né? No caso. Aí eu vou pegar esse 128 e vou fatorar. Como está no caso bem aqui, ó. Fatores primos. 128 eu vou dividindo por 2, por 2, por 2, né? Teremos o resultado dessa divisão até chegar a 1. E aí eu vou pegar o 2 elevado à quantidade de vezes que o 2 repete. Então, repete 7 vezes. Então, vai ficar 2 elevado a 7. Então, eu vou pegar esses 2 elevado a 7, eu vou substituir aqui no lugar do 128. Aqui, ó. Então, vai ficar 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 1, tá? Aqui é uma propriedadezinha da potência. Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai o expoente. Aqui, ó. Conserva a base, subtrai o expoente, ok? Aí vai ficar 2 elevado a 6. Perfeito. Aí, fazendo isso, né, continuando, vai ficar 2 elevado a 7 menos 1 igual a razão elevada a 6. Então, 2 elevado a 6, porque 7 menos 1 é 6, igual a razão elevada a 6. Gente, dá para perceber que aqui o expoente é 6 e do outro lado também é 6. Significa aqui que esses dois termos aqui, o primeiro termo e o segundo termo, eles são equivalentes. O que é uma equivalência? Significa que eles são iguais. Então, como a tendência da questão é encontrar a razão, no caso o Q, então qual é o valor que deve estar aqui por trás desse Q para que os dois sejam equivalentes, sejam iguais? Será quem? Será o 2, tá? Então, a razão é igual a 2. Encontrando essa razão, aí sim, a gente encontra os termos posteriores, ó. Aí vai ficar como? Vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 vai dar 32. E 32 vezes 2 dá 64. Pronto. Então, esses aqui são os termos interpolados, tá? Os termos que foram acrescidos, tá? Dessa progressão geométrica. Muito bem. Então, através disto, a gente vai calcular agora a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. Isso significa o quê? Que eu vou somar todos os termos de uma progressão geométrica. Olha aqui nesse exemplo 4 aqui, novamente. Então, quando ele pediu aqui na questão, calcule a soma desses termos geométricos. Aí você vai somar 2 mais 4, mais 8, mais 16, mais
32, mais 64, mais 128, né? Aí você terá o total dessa soma, que é chamada de soma desses termos, tá? Agora vamos supor, tá, que seja que tenha, vamos supor, 100 termos, que vamos supor que tenha 20 termos, 30 termos. Então vocês vão perceber que vai ter uma dificuldade maior, né? Então para isso veio uma fórmula para facilitar esse tipo de cálculo, tá? Para facilitar. Então essa aqui é a fórmula da soma de todos os termos de uma progressão geométrica, tá? Onde esse SN significa a soma dos termos, né, da quantidade que a questão pedir, e o A1 significa o primeiro termo, esse Q significa a razão, tá? Normal, e esse N aqui significa a quantidade de termos, ok? Então vamos fazer um exemplo, tá? Para a gente fazer esse tipo de interpretação, tá? Por exemplo, aqui no exemplo 5, ele pede o seguinte: calcular a soma dos 7 primeiros termos da progressão geométrica. Então, quem será a progressão geométrica? É essa: 8, 4, 2, 1, 1,5, assim sucessivamente. Então, ele quer para você calcular a soma desses 7 primeiros termos, tá? Então, a questão ele só deu até 1, 2, 3, 4, 5, até o quinto termo, tá? Então, falta encontrar o sexto termo e falta encontrar o sétimo termo para no final somar todos. Mas a gente não vai fazer isso não, a gente vai apenas pegar os dados, né? Tranquilos aqui, ó. Quem é o primeiro termo? É o 8. A razão, a gente fixa um termo e subtrai com o anterior. Perdão, a gente divide com o anterior, tá, gente? Divide, não subtrai. Então vai ficar 4 dividido por 8, tá? Se eu for fazer essa divisão vai dar um número decimal, então eu não quero que fique nesse estilo. Então eu vou fatorar. Então eu vou dividir por 4 em cima e por 4 embaixo, que vai dar 1,5. Então essa é a razão, perfeito? Para a gente determinar a soma desses 7 termos de imediato, utilizando a fórmula, então a gente vai encontrar quem é o elemento que está no sétimo termo, tá? Então para isso a gente vai jogar no termo geral. Então vai ficar 7 igual, quem é o primeiro termo? É o 8, vezes a razão, que é 1,5, então vai ficar 7 menos 1, que dá 6, pronto. Então o sétimo termo é igual, quem é esse 8? Esse 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, por quê? Porque 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8, vezes, aí bem que eu vou fazer a propriedade da potência, vou fazer a distributividade aqui, ó, 1 elevado a 6 dividido por 2 elevado a 6, é o que está escrito aqui. Continuando, sétimo termo igual a 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 6. Isso significa o quê? Que eu peguei apenas esses dois aqui, ó, tá? Eu peguei esses dois aqui para me utilizar a propriedadezinha da potência, para deixar um cálculo mais simples, tá? Então vai ficar 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 6, vezes, quanto é que dá 1 elevado a 6? Dá 1, dá o próprio 1, tá? Então o sétimo termo é igual, tá? É igual a, gente, lembrando bem que isso aqui, ó, conserva a base, ó, preste bem atenção, nesse caso bem aqui, ó, esse 2 elevado a 3 não é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, é 2 elevado a 6, não é a mesma coisa que 2 vezes 2, 6 vezes 3, 4, 5 e 6, ó, 3, 4, 5, 6. Então, como é que eu vou fazer essa divisão? Eu posso cortar aqui, turma, ó. Corta, 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 corta e corta. Aqui não sobrou nada em cima, e aqui sobrou quantos? Sobrou 3 vezes o 2, não é isso? Então, eu vou transformar isso aqui em potência. Quantas vezes o 2 se repete? 3 vezes. Então, por isso que aqui embaixo ficou 2 elevado a 3, tá? E aqui é o 1 que sobrou. Pronto. Então, o sétimo termo é igual a 1 dividido 2 elevado a 3. Dá 8. Pronto. Então, esse aqui é o sétimo termo. Então, muito bem. Continuando, a gente acabou de encontrar o sétimo termo, tá? E a gente vai substituir na fórmula do termo geral, tá? A gente vai substituir na fórmula do termo geral. Tá bem que é a fórmula aqui, ó, do termo geral, ó. Então, aonde tiver o N, eu vou substituir por 7, tá? Ó, quase na fórmula. Aí vai ficar aqui, turma, ó. 7 é S7 igual a 1, que é o primeiro termo, é 8, vezes a razão, que é 1,5, elevado a 7, menos 1. Então, calculando isso aqui, tá? Fazendo esse tipo de cálculo, vai ficar assim, 8 vezes 1 elevado a 7, vai dar 1. 2 elevado a 7, né? Vai dar um número grande. Então, para isso, gente, a gente vai fatorar, tá?
a gente vai fatorar esse número aqui, ó, tá? Fazendo o tipo de fatoração, a gente vai chegar nessa conclusão aqui, ó. A soma do sétimo termo é igual a 8 vezes 1 dividido por 128, né? Porque 2 elevado a 7 é 128, menos 1, tá? Então, continuando com essa operação bem aqui, ó. Então, essa aqui é a subtração de frações. Então, se faz o quê? O MMC, tá? Se faz o MMC. Então, fazendo esse MMC, a gente vai chegar nesse resultado aqui, ó, menos 1,5, tá? Então, continuando aqui, ó, o que eu vou fazer? Quando eu fazer essa operação bem aqui, eu vou chegar nessa fração aqui, ó, menos 127 dividido por 128, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse número aqui. Eu vou fatorar, ou seja, eu vou dividir, vou simplificar 8 dividido por 8, que vai dar 1, 128 dividido por 8, né? Que vai dar 16, perfeito? Muito bem. Então, a soma do sétimo termo é igual a menos 127 dividido por 16, porque 128 dividido por 8 vai dar 16, dividido por 1,5, perfeito? Agora que eu tenho uma fração dividindo uma outra fração, existe uma regrinha para isso. A soma do sétimo termo é igual, conserva a primeira fração, aqui ó, conserva a primeira fração que está aqui, e qual é a inversa da divisão? É multiplicar, então é multiplicação. E multiplica o inverso da segunda, ou seja, o 2 vai ficar no lugar do 1 e o 1 vai ficar no lugar do 2. Inverte do jeito que está aqui. Pronto. E aí, aqui eu vou fazer o que, gente? O jogo dos sinais no final do cálculo, tá? Mas antes, como aqui a questão do cálculo me permite eu fazer essa simplificação aqui, ó, 16 e o 2, então 2 dividido por 2 vai dar 1, 16 dividido por 2 dá 8. Então vai ficar menos 127 vezes menos 1, por quê? Porque aqui sobrou 1, foi? 2 dividido por 2 dá 1, menos 1. E aqui 16 por 2, 8. Pronto, gente. Agora eu vou fazer o que? A multiplicação numerador com numerador, denominador com seu denominador. Menos com menos, dá mais. 127 por 1, 127. 8 vezes 1, 8, tá, gente? Então, essa é a soma de todos os termos desses 7 termos dessa progressão geométrica, que vai dar 128 sobre 8. Dá para simplificar? Não, não dá. Então, deixa nesse formato de fração, ok? Agora a gente vai ver o produto dos n primeiros termos de uma progressão. É o mesmo raciocínio da soma. A gente vai, na soma, a gente soma todos os termos. Na multiplicação, não. Na multiplicação, se multiplica todos os termos, tá? Então, vamos supor que seja 20 termos, que seja 30 termos, tá? Isso vai dar um trabalhão. Então, por isso que existiu uma fórmula, existe uma fórmula, tá? Para isso, para facilitar esse cálculo, tá? Então, essa aqui é a fórmula do produto dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. Pn significa o produto dos n termos, da quantidade de termos que a questão está pedindo. E esse n também é a quantidade de termos que existe. E esse aqui é como uma operaçãozinha básica, tá? N, que significa o número de termos. Então, bora aplicar essa fórmula aqui em um exemplo 6. O exemplo 6 fala o seguinte: em uma progressão geométrica de 4 termos, olha aqui, ó, 4 termos, tá? De 4 termos. O primeiro termo é 3 e o último termo é 81. Determine o produto dos termos dessa progressão geométrica. Então, para facilitar o cálculo, né? Eu peguei logo aqui separado, né? No final só substitui na fórmula. O primeiro termo é 3. O AN é igual a 81, tá? No caso, o N seria o 4, porque são só 4 termos, tá? E aí, para eu encontrar a razão dessa progressão, eu vou ter que fazer o que? O cálculo pelo termo geral. Então, pelo termo geral, essa formulazinha bem aqui, ó, tá? Eu vou calcular. Então, como é que vai ficar? AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Quem é esse AN? 81. Igual, o primeiro termo é 3, tá aqui, acrescentei. A razão elevado a 4 menos 1, que vai dar quanto? 3, porque são só 4 termos, não é isso? Então, continuando, turma, vai ficar 81 dividido por 3. Por quê? Porque esse 3 veio para cá dividindo. Então, esse 3 veio para cá dividindo com 81. Então, 81 dividido por 3 vai dar 27, igual a Q elevado a 3. Está aqui. Como aqui é um expoente, quando eu transfiro para cá, ele vai em formato de raiz cúbica.
Se fosse 2 bem aqui, ficaria raiz quadrada. Se fosse 4 aqui, raiz quarta. E assim sucessivamente. Então, vai ficar raiz cúbica de 27 igual a Q, que é a razão. Quanto é que dá a raiz cúbica de 27? Eu duvido se você acerta. Então, o Q vai ficar igual a 3, gente, ó. Então, Q igual a 3, ou seja, a razão. Então, essa razão aqui vale 3, ok? Pronto, agora sim, agora dá pra gente resolver o produto, tá? Por quê? Porque nós tínhamos que encontrar a razão por causa da forma. Então, vai ficar, aonde tiver o N, eu vou substituir pelo 4, tá? Então, vai ficar P4, que é o produto dos 4 termos, igual a 1 elevado a 4, vezes 3, que é a razão que a gente acabou de encontrar. Então, a gente vai substituir o 4 aqui, ó. 4, 4. 4 menos 1, 3, dividido por 2, ok? 4 vezes 3 dá 12, e 12 dividido por 2 dá 6, é o que está escrito aqui. Então, P4 é igual, quem é o primeiro termo? 3, está aqui, substituir 3 elevado a 4, porque o 4 já estava aqui, vezes 3 elevado a 6, porque é esse cálculozinho aqui, essa operação. 4 vezes 3 dá 12, 12 dividido por 2 dá 6, pronto. Aqui existe uma propriedade da potência, tá? Como é que se faz isso? Conserva a base, tá aqui, e soma os expoentes. Então, o que eu faço com os expoentes? Soma. Então, eu somo os expoentes. Então, vai ficar 3 elevado a 10, tá? Então, o produto desses 4 primeiros termos, dessa progressão que a questão nos ofereceu, vai ser igual a 3 elevado a 10, tá, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até nossa próxima aula.